meus amigos, aqui é o instrutor Igor Freitas, estamos de volta com o nosso curso básico de inglês técnico, onde o nosso objetivo é a leitura e compreensão dos manuais técnicos de aeronave. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção do exercício, que é a tradução do texto Aircraft Hardware. Então, lembrando lá desde o início do nosso curso, nós vimos que a nossa metodologia vai ser step by step, passo a passo, gradativamente, vamos crescendo e ganhando terreno aí até dominar todo o nosso conteúdo. Então, nesse passo a passo, toda vez que a gente for desenvolver um exercício, é importante que a gente faça uma leitura, um reconhecimento de tudo que a gente viu até aqui para utilizar no desenvolvimento dessa tarefa. Por exemplo, nós vimos lá na nossa aula bônus o objetivo dos métodos da leitura eficaz. Então é importantíssimo que eu esteja com isso aqui na ponta da língua e sempre que eu vá pegar algum texto, eu leia de forma ativa e produtiva, eu busco essa leitura como ferramenta de aprendizado, com o objetivo da gente estar sempre lembrando e memorizando e aplicando tudo que a gente conseguir ler. Vimos também as dicas sobre os textos técnicos. Então a importância de eu estar observando se tem desenho, tabelas, a importância de observar os detalhes tipográficos, se esse texto está sublinhado, se está em caixa alta, se está em negrito. Vimos também aí a importância da gente estar traduzindo os textos. Falamos sobre as palavras cognatas, que vai nos gerar uma familiarização com o conteúdo. Vimos também a importância de encontrar essas palavras repetidas, uma vez que o autor vai tentar dar ênfase através da repetição dessas palavras. Vimos a importância do nosso Simple Add English, com a finalidade de padronizar e facilitar o nosso entendimento do inglês. E vimos também as 400 palavras aí que mais se repetem, que não vão nos permitir a ler 75% do nosso texto. Bom, depois disso nós falamos sobre as estratégias de leitura, os nossos background knowledge, que é a ativação do nosso conhecimento prévio, mostrando que toda vez que a gente for iniciar uma leitura, um exercício, eu preciso estar fazendo a ativação desse conhecimento para desenrolar com maior facilidade o nosso conteúdo. Vimos aí também o contexto inferência, a dedução, a permissão de dedução de algumas palavras dentro de um contexto. Eu consigo, nem sempre nós vamos saber o significado de todas as palavras, mas entendendo o significado geral do texto, eu consigo fazer uma dedução de algumas palavras e ser feliz aí na minha tradução. Vimos também a estratégia de leitura como skimming, uma leitura superficial, com a finalidade de ter um entendimento geral do texto. Falamos também do scanning, que é uma busca de uma informação mais específica no nosso contexto. Então, fazendo esse apanhado geral de todo o nosso aprendizado até aqui sobre uma leitura de um texto, nós partimos para o nosso exercício então. Então vamos para a prática para a gente ver o que sai aí. Bom, a prática foi pedir para traduzir um texto técnico, um texto da página 9 da nossa apostila específica de inglês técnico para manutenção de aeronaves, e o texto falava sobre Aircraft Hardware. Esse era o nosso texto, então nós buscamos aí todo esse conhecimento e tentamos aplicar o máximo para poder desenrolar todo esse texto. Primeiramente a gente observa o texto, tentamos traduzir o título, buscamos aí se temos alguma informação de alguma figura. No caso aí nós temos essa figura no texto, né, que mostra aí um parafuso, um bolt, uma porta, um nut, um rebite aí, um rivete, e um homem soldando aí, um welding, um técnico soldando. Okay? Então o que nós temos aqui para a gente poder fazer a ativação do nosso conhecimento prévio? Bom, parafuso com uma porta, um rebite, uma solda, me remete o que aqui? Sei lá, fixação de alguma coisa, prender alguma coisa, né? São itens de fixação aqui de uma maneira geral. Então, beleza, dando essa olhada, eu passo para o meu texto e tento buscar o máximo de informação que a gente conseguir aqui numa leitura o quê? Numa leitura de familiarização. Eu vou buscar o que nós já falamos, que são as nossas palavras cognatas, beleza? Então vamos partir aqui para o nosso texto. Lá no nosso título, é o primeiro tópico que eu tento estar fazendo essa leitura e entendendo para ele me trazer o máximo de informação possível. Então, aircraft, nós já vimos aí uma palavra bastante conhecida nossa, né? Aeronave, beleza? Mas a palavra, o título não é só aircraft, o título é Hardware Aircraft. E hardware aí, em princípio, né, a gente pode falar o que é isso, eu não sei a menor ideia do que é um aircraft,
hardware. Então, primeira atenção que eu chamo para a gente para ativar os nossos conhecimentos prévios é que você sabe o que é um hardware, ok? Porque você conhece um software. Um software, como é que a gente pode separar aí a grosso modo a palavra software? Soft é macio, ware é de uso. Não é um uso macio, não é essa tradução que a gente faz. O que é um software? Software são os programas usados na computação de uma maneira geral, não é isso aí? E eu tenho certeza que você, que já ouviu falar em software, ouviu falar também em hardware. Hardware dentro da computação são as peças físicas de uma maneira geral, né? Um mouse, uma tela, um teclado, são hardwares do computador, são as peças, as partes físicas desse computador. Então, trazendo esse conhecimento para dentro do nosso texto, a gente aplica aqui no aircraft hardware. O que seria um aircraft hardware? Nós vimos também que os adjetivos vêm classificando as nossas palavras aí. Então, eu poderia dizer que isso aqui é uma peça de aeronave, como eu tenho lá as peças do computador, seriam peças de aeronave. Vamos deixar a nossa tradução aí por enquanto como peças de aeronave, ok? Peça de aeronave. Está no singular aí, então, peça de aeronave. Vamos supor que a gente conseguiu, dentro do nosso conhecimento técnico, ter esse entendimento por hardware no computador. São as peças, partes físicas ali, periféricos. Então aqui eu vou chutar também como hardware, que é o único conhecimento prévio que eu tenho. Ok. Entendemos que seriam peças de aeronave. Aí a gente parte para o nosso texto e tenta fazer uma tradução buscando o quê? A maior familiaridade possível. Vamos buscar tudo que é de fácil entendimento. Eu nunca foco no que é difícil, galera. Beleza? Senão eu leio o texto e falo assim, caramba, eu não entendi as 4 palavras principais aqui e não consegui dominar o texto. Olha a quantidade de palavras que nós temos no texto. Se você não entender 4 ou 5, você está de parabéns. Você tem condições de fazer o contexto inferência, a inferência contextual e chegar a uma dedução prévia das demais palavras. Ok? Por isso, o nosso processo é sempre esse. Primeiro, o que eu sei. Pô, caramba, consegui traduzir a maioria das palavras. Caramba, entendi quase tudo que está escrito. Esse é o nosso pensamento para a gente abrir a nossa mente, para a gente preparar o nosso cérebro para desenvolver o conteúdo. Quando eu crio essa barreira de acho que está difícil, eu já não sei nada, o seu corpo, nós já vimos já na leitura eficaz, que o cérebro ele é preguiçoso, ele não quer deixar o corpo em estado de alerta, o corpo em constrangimento em momento nenhum. Então, toda vez que eu falo que um texto é difícil, que a palavra está difícil, que eu não sei esse conteúdo, inconscientemente seu corpo, seu cérebro se arma para te defender e quer te tirar daquela situação. Ou ele te dá uma informação errada que seja mais confortável para você, ou ele não te responde nada, te dá um apagão para te tirar da informação. Então eu tenho que, de forma consciente, mostrar que eu estou entendendo e que estou interessado em entender e que isso é importante para o meu entendimento. Aí ele se ativa, se molda de forma contrária a te ajudar a resolver aquele problema. Então isso é um trabalho consciente, gradativo, step by step, texto a texto, para depois a gente estar na forma prática fazendo isso de maneira automática, beleza? Então vamos aqui fazer a leitura do que a gente já sabe. Ó. Primeira palavra aqui, aircraft, a gente já sabe que é aeronave, e deduzimos aí que a outra palavra, hardware, seria peça. Então, peça de aeronave, verbo to be, ó, is, the term, used, nenhuma dificuldade aqui também, né? É o termo usado to describe the various types of fasteners. To describe, descrever, ok? To describe, descrever. Para descrever, o artigo nós já vimos, de vários, ó, se fosse de vários no singular, seria o vários. Os vários, tem o S aqui está no plural, ó. Os vários types, é o nosso cognato aí, né? De vários types of fasteners. Fasteners também é a palavra aí diferente para a gente, que teremos que buscar uma inferência contextual para deduzir. Então até agora eu sei que aircraft, hardware, que eu deduzi como peças, fica peça de aeronave, é o termo usado para descrever os vários tipos de, ainda não sei o que é isso aqui, and miscellaneous small items used.
small para a gente é pequeno. Miscelâneo é miscelâneo. Então ele vai descrever com esse termo os fasteners e os miscelâneos. Small é pequeno, ok? Big and small, os pequenos itens, os itens pequenos de miscelânea usados e used in the manufactured, na manufatura, na fabricação, ok? Na fabricação and e repair e reparo of aircraft. Opa, já começou a melhorar aqui pra gente. Então as peças de aeronave, peça de aeronave é o termo usado para descrever os vários tipos de alguma coisa, que eu ainda não deduzi o que é, e pequenos itens de miscelânea que são usados na fabricação e no reparo de aeronaves. Beleza, estou dentro do contexto aqui. Vamos dar sequência aqui na nossa tradução. The importance, a importância of aircraft hardware, da peça de aeronave, ó, a importância da peça de aeronave, is often, pode ser que você não saiba, nós já falamos no texto anterior aí, mas vamos marcar aqui para a gente colocar, incluir no nosso vocabulário aí, ok? Aircraft is often overlooked, já vimos também overlook aí, uma vista superficial, que aqui no nosso contexto vai ser uma visão irrelevante, às vezes esquecida. Então a tradução aqui dessa parte aqui vai ficar the importance of aircraft hardware, a importância da peça da aeronave é geralmente esquecida, overlook, é vista por cima, vista superficial, ou esquecida vai ser a nossa melhor tradução para o nosso contexto. Tá? Por quê? Tá aqui, ó, because, por quê? Of its small size. Então, geralmente ela é esquecida porque, because é porque, por causa, né, do seu pequeno tamanho, por causa do seu pequeno tamanho. However, no entanto, the safe é a segurança, and efficient operation, então, no entanto, a segurança e a operação eficiente de uma aeronave, of an aircraft, great, é ótimo, ok? Is greatly, como botamos isso aqui, a terminação ly, nós vimos que vai para a terminação mente, é otimamente dependente, ou muito dependente aí, ó. O opo aqui vai trazer uma expressão de muito, é muito dependente da correct também é o nosso cognato, selection, da correta seleção and use of aircraft hardware, da correta seleção e uso da peça da aeronave, ok? Então vamos ver como é que ficaria a tradução da nossa primeira parte aí, da nossa primeira estrofe. Opa! Então eu traduzi como peça, hardware, mas na verdade o termo técnico específico para a gente é ferragem, ok? Ferragem de aeronave é o termo usado para descrever os vários tipos de fixadores. Então a palavra-chave aqui, fasteners, é fixadores, fixação. E fasteners é fixar. Os vários tipos de fixadores e pequenos itens de miscelânea usados na fabricação e reparos de aeronave. A importância da ferragem de aeronave é frequentemente esquecida, que é lá o nosso often overlooked, esquecida, por causa do seu pequeno tamanho. Contudo, a segurança e eficiente operação de uma aeronave é muito dependente da correta seleção e uso da ferragem. Perceba aí que basicamente nós não conhecemos 2 ou 3 palavras. A maioria do texto a gente consegue aplicar as nossas palavras cognatas, ok? Então anota aí no nosso vocabulário a inclusão da palavra hardware como ferragem, beleza? Vai ser o nosso item técnico. Fasteners, que são fixadores, também vai ser uma palavra-chave para a gente. Mais alguma aqui? Overlook nós já falamos, que é uma visão superficial, no caso aqui esquecida. However, entretanto, não sei se já falamos, mas inclui no nosso vocabulário técnico.
E seriam essas principais palavras aí de inclusão. Bom, no nosso segundo parágrafo nós temos aí an aircraft, uma aeronave, beleza? Vimos lá o nosso artigo. Uma aeronave, eventually made of the best materials. Geralmente é feita, ó, made in China, feito na China. Geralmente é feita dos melhores, the best, melhor, dos melhores materiais e desculpa galera, dos melhores materiais e strong é forte, ok? Strong parte, e partes fortes, parte resistente. Então uma aeronave geralmente é feita dos melhores materiais e parte resistente. Mas poderia ser de valor duvidoso, ó, double é duvidoso, tá? Poderia ser de duvidoso valor se essas partes não fossem aí firmemente fixadas juntas, presas juntas, ok? To hold é prender, to held é presa, se fosse firmemente presas juntas. Several methods are used to hold, ó, vários métodos são usados para prender metal parts together, para prender partes de metais juntas. Elas incluem rivets, rebites, bolting, então é rebitagem, aparafusar, brazing, é brasagem, quando a gente esquenta uma peça na outra, and welding, que é soldagem, que foi o que nós vimos ali, né? Parafusar, rebitagem e soldagem. The process used, processo usado, must procedure, deve proceder, a union that will, uma união que será, essa terminologia aqui, essa expressão as, quer dizer que será tão forte, ou strong aí novamente, tão forte quanto, tá? As é tão quanto. Tão forte quanto as partes que estão juntas. Então, a junção, a fixação através de soldagem ou de parafuso, deve ser tão forte quanto as partes que estão juntas. Não adianta eu estar juntando duas chapas espessas de aço inox aí, por exemplo, de uma grossura considerável, que vai sofrer uma força imensa, e botar um parafusinho de alumínio, botar um rebitezinho de alumínio, que ele não vai estar preparado. Então é isso que ele está falando aqui, ó, que o processo usado na união delas deve ser tão forte quanto a estrutura, quanto as peças que estão sendo unidas. Então fica assim nossa tradução, ó. Uma aeronave, apesar de ser feita dos melhores materiais e partes fortes, poderia ser de valor duvidoso, a menos que essas partes fossem firmemente mantidas juntas. Elas incluem rebitagem, aparafusar, brasagem e soldagem. O processo usado deve proceder uma união que irá ser tão forte quanto as partes que são unidas. Essa é a tradução do nosso texto aí. Marque aí nossas palavrinhas-chave para aumentar o nosso vocabulário e vamos dar sequência aí na nossa tradução. Identification must it of aircraft hardware. Então, a identificação. Aqui tem um pontozinho aí, ó, que dá para a gente deduzir, uma vez que a gente inicia novamente aqui com letra maiúscula, beleza? Então, os capital letters, vamos ler lá no início do nosso material da gramática, você vai ver que a iniciação de uma frase é sempre com letra maiúscula. Então, é identificação. Muitos itens de ferragem de aeronaves são identificados by their specification number, identificado por seus números de especificação, or trade name, ou nome comercial. Okay? Essa é a nossa tradução aí para trade name, nome comercial. Série de
fasteners and rivets are usually identification by AN. Então ele fala aqui, ó, que os nossos fixadores, vimos aí que fasteners é fixadores, que os nossos fixadores roscados, ok? Isso aqui é roscar, rosquear, nossos fixadores roscados, e os rebites são geralmente identificados pelo AN, Air Force Navy. Então é uma catalogação da Marinha, da Força Naval Americana, ok? Air Force Navy. NAS, National Aircraft Standard, então padrão nacional de aeronaves, né, americano, or MS, também são identificados por MS, Military Standards, padrão militar, numbers. Então são números AN, NS e MS, a maioria de identificação dos nossos materiais. Quick Release Fasteners are usually identified by factory trade names and size designated. Então, quick release quer dizer fasteners, prendedores de retirada rápida, de fácil remoção, são geralmente identificados pelo nome comercial e pelos seus tamanhos, pelas designações de tamanho, beleza? Essa é a nossa tradução aí, então. Identificação. A maioria dos itens de ferragens da aeronave são identificados por seus números de especificação ou por seus nomes comerciais. Fixadores roscados. O que são fixadores roscados, gente? São os nossos parafusos, né? E rebites são geralmente identificados por AN, NAS ou NS números. Fixadores de liberação rápida, os parafusos para local de fixação rápida, são geralmente identificados por seu nome comercial aí do fabricante e por designações de tamanho. Ok, gente? E no nosso último parágrafo lá, nós temos aí, ó, nossos parafusos, vários tipos de parafusos. É o que ele está chamando aqui pra gente. Nós já vimos aí os nossos prendedores, fixação roscada, né, os nossos parafusos, vários tipos de parafusos, de dispositivos de fixação. Allow é permitem desmantelar rapidamente, quick dismantle, desmontar rapidamente, or replacement, também vamos ver muito essa palavra aqui, ó, desmontar rapidamente, ou substituir partes da aeronave, aircraft parts, that must be taken apart and put back together, que devem ser mantidas separadas e put back, posta juntas novamente com intervalos frequentes, ok? Então ele está falando para a gente aqui que vários tipos de parafusos, dispositivos de fixação, permitem uma desmontagem rápida ou substituição de parte da aeronave, que devem ser mantidas separadas e colocadas juntos em intervalos frequentes. Ok? Então, onde eu vou desmontar e montar frequentemente, é isso que ele está falando, eu uso parafusos, eu uso threads fasteners, ok? Equipamentos aí roscados. Aí ele continua aqui, ó, riveting, rebitagem, welding ou soldagem, essas partes, cada uma dessas partes, a cada tempo dessas partes, elas são serviços que poderão ser mantidos ou arruinar essas partes. Deixa eu melhorar aqui a nossa tradução. A rebitagem ou soldagem dessas partes, todas as vezes, isso seria serviços que poderiam estar fragilizando ou arruinando a junção. Local que eu preciso toda hora estar desmontando e montando, se eu for soldar ou rebitar, eu posso estar fragilizando ou danificando, arruinando a nossa junção, o que ele fala aí. Furthermore, some joints require a greater tensile exchange and stiffer stand rivets can provide.
Então ele está falando aqui na nossa tradução total que, além disso, algumas junções requerem uma maior resistência, atração e rigidez do que os rebites vão poder prover. Então nossa tradução fica geral, fica assim, ó, parafusos, tá? Traduzir lá o thread fasteners como parafusos. Vários tipos de dispositivos fixadores permitem desmantelar ou desmontar rapidamente ou substituir parte da aeronave que devem ser desmontadas e montadas com intervalos frequentes. A rebitagem ou soldagem dessas partes, cada vez que elas são trabalhadas, logo enfraqueceria ou arruinaria a junção. Além disso, algumas junções requerem uma maior resistência à tração e rigidez do que os rebitem podem prover. Então chegamos à tradução geral do nosso texto. Anotem o nosso vocabulário. Se ficar alguma dúvida em alguma palavra, entre em contato para a gente estar esclarecendo e deixando aí o nosso texto mais transparente possível, ok? Então, essa é a correção do nosso primeiro texto. Vamos partir para o nosso segundo exercício aí. Até a próxima!